E se eu te dissesse que é possível alcançar tranquilidade, mesmo quando tudo à sua volta parece estar desmoronando? Não porque o ambiente se transformou ou os desafios desapareceram, mas porque algo dentro de você mudou. Imagine despertar e sentir que nada, absolutamente nada, pode abalar sua serenidade. Que você não é mais conduzido pela fúria, pelo orgulho ferido ou por reações impensadas, que suas palavras nascem da lucidez e não do impulso. Isso não é só um ideal distante, é uma possibilidade concreta, é um percurso, um exercício da mente, uma decisão, e a filosofia estoica é a bússola. Hoje você vai descobrir ensinamentos que podem revolucionar a forma como você lida com o mundo. Não importa o que digam, não importa o que aconteça, você vai aprender a permanecer em equilíbrio. Antes de seguirmos, firme um pacto com você mesmo. Vá aos comentários e escreva com convicção. Hoje escolho a minha paz, nada me tira do meu centro. Escreva como quem assume um compromisso. Grave isso em seu íntimo, pois sempre que algo tentar te desestabilizar, você vai se lembrar de que sua paz é inegociável. Você não tem domínio sobre os eventos ao seu redor. O que ocorre no mundo externo não está nas suas mãos, mas sua forma de reagir. Sim, quantas vezes você terminou um dia exausto não pelas tarefas realizadas, mas pelas emoções que carregou? Angústia, impaciência, tensão, tudo porque algo saiu do roteiro esperado. Talvez alguém tenha te tratado com frieza, um contratempo tenha surgido no trabalho ou algo que planejou não aconteceu. E você se perguntou, por que isso me afeta tanto? A explicação é simples, mas poderosa. Você não comanda o que está fora, mas tem total poder sobre o que se passa dentro de si. Essa era a essência dos ensinamentos de Epicteto, um homem que começou como escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Ele dizia, algumas coisas dependem de nós, outras não. A liberdade e a alegria genuína começam quando entendemos isso com clareza. Vamos refletir. Você não decide o que os outros pensam ou falam, mas pode escolher como reagir. É como estar no mar durante uma tormenta. Você não detém os ventos nem as ondas, mas pode aprender a conduzir seu barco, segurar firme o leme e, acima de tudo, manter a calma, pois o desespero apenas acelera o naufrágio. A maioria das pessoas vive como folhas ao sabor do vento. Se algo vai bem, sorriem. Se algo dá errado, desabam. Mas o praticante do estoicismo é como uma rocha. O vento sopra, a tempestade vem, mas ele permanece. Não porque seja insensível, mas porque decidiu não ser controlado. Esse é o poder da percepção clara. Ela te permite distinguir o que merece seu foco e o que só deve ser deixado para trás. Imagine, você está no trânsito e um motorista te fecha bruscamente. A irritação sobe, o ímpeto de gritar aparece, mas aí você lembra. Não está sob seu comando o que ele fez, mas está sob seu domínio a forma como vai lidar com isso. Você inspira profundamente e deixa passar. O que antes te tomaria por completo, agora não tem mais esse poder. Essa habilidade não surge do nada, é construída. Cada dificuldade é uma oportunidade de treinar, de ser maior do que os estímulos, de não ser mais refém das emoções automáticas. Marco Aurélio, imperador romano e pensador estoico, escreveu algo que continua verdadeiro até hoje. Se algo externo te perturba, o incômodo não está na coisa em si, mas na interpretação que você deu. E isso você pode mudar. Você pode revisar sua leitura dos fatos. Pode dar outro peso, não para fugir da realidade, mas para dominá-la internamente. Portanto, o primeiro grande ensinamento é este. Pare de tentar controlar o incontrolável. Aceite o mundo como ele é, mas torne-se senhor do seu universo interior, porque no fim das contas, o que te fere não é o acontecimento, é a maneira como você o vê. E isso sim, está sob seu comando total. E quando a raiva aparece, de onde ela surge? O motivo quase sempre não está no outro, está em você, não por culpa, mas porque algo dentro de você criou uma expectativa silenciosa que foi frustrada. E é nesse espaço, entre o que se imaginava e o que de fato ocorreu, que nasce a raiva. Você queria ser compreendido, queria que respeitassem seu tempo, queria que te entendessem sem precisar repetir, mas isso não aconteceu.
E ao invés de acolher a realidade, você entra em conflito com ela e se enfurece. A raiva é, na maioria das vezes, emocional. Ela vem do sentimento de ter sido ignorado, ofendido, passado para trás. Mas se você observar com calma, talvez perceba, a realidade apenas não atendeu ao que você desejava. O ego encara isso como um ataque e responde com fúria. Mas pense, o que é mais sábio? Ser levado por esse impulso ou compreender o sentimento antes de agir? Marco Aurélio também dizia: a melhor vingança é não ser como quem te fez mal. Em outras palavras, a melhor resposta à raiva é a serenidade. A raiva, se não for domada, vira incêndio, quebra relacionamentos, destrói confiança, machuca e fere primeiro quem a sente. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado sem pensar, por ter machucado alguém que ama só porque não conseguiu conter a explosão? É por isso que os estoicos cultivavam o autocontrole como um exercício diário. Eles sabiam, a raiva embaralha o discernimento, e agir sob esse estado é como navegar às cegas em meio a uma tempestade, mas existe um caminho, e ele começa com uma pausa. Quando perceber a raiva se aproximando, não haja. Respire, observe, pergunte: o que eu esperava que não aconteceu? Essa expectativa era justa? Vale mesmo perder a paz por isso? Muitas vezes, só de fazer essas perguntas, o ciclo automático se desfaz. Você cria um intervalo entre estímulo e reação, e nesse intervalo vive sua liberdade. Epicteto dizia: ninguém pode te irritar sem o seu consentimento. Isso quer dizer que você é o guardião do que cultiva por dentro. Você não tem controle sobre as ações alheias, mas pode decidir não tomar o veneno da raiva, mesmo que alguém te ofereça. Inspire fundo, deixe a raiva passar como uma nuvem. Você não é obrigado a agir sempre que sente. Pode escolher, e essa escolha distingue o sensato do impulsivo. Com o tempo, esse treinamento vira uma armadura. Você começa a perceber que já não se abala tanto com erros, com deslizes, com palavras atravessadas, porque entendeu? A paz não está fora, está dentro. Você não precisa mais provar nada para ninguém, não grita para ser notado, não explode para parecer firme, porque entendeu que a verdadeira firmeza está em manter o controle quando todos esperam que você perca. É sua calma, não a entregue a ninguém. E quando tudo te empurrar para reagir, escolha o silêncio. Ele não é ausência, é domínio. Em um mundo em que todos falam, reagem e opinam, o verdadeiro poder está em saber quando calar. O silêncio é como uma armadura invisível. Ele te protege sobretudo de si mesmo. Responder no impulso é fácil, qualquer um faz, mas silenciar quando tudo em você quer gritar, isso é força, isso é consciência. O estoico sabe que calar na hora certa é tão valioso quanto agir no momento exato. Nem tudo merece resposta, nem toda provocação precisa ser alimentada. Muitas vezes o silêncio fala mais sobre você do que um discurso. Quando tentam te tirar do eixo e você permanece tranquilo, quem perde não é você. Quantas discussões, quantos mal-entendidos teriam sido evitados se você tivesse esperado só mais alguns segundos em silêncio? O silêncio não é vazio, é pausa, é sabedoria. É ali que surgem as respostas certas. Sêneca dizia: se quiserem que digas algo, primeiro cala-te. Ele sabia, o silêncio impõe respeito, dá espaço à lucidez e te ajuda a agir com clareza, e não com o orgulho ou a raiva. A raiva, o orgulho, a ansiedade, todos amam o barulho, mas a sabedoria prefere o silêncio. É nele que você escuta seus pensamentos mais profundos. É nele que acessa sua versão mais forte e centrada, e percebe que muitas vezes quem fala mais entendeu menos. O silêncio te ensina a ouvir o outro, o ambiente, a si mesmo, e escutar de verdade. Essa é uma virtude rara hoje em dia. Todos querem ser ouvidos, poucos estão dispostos a escutar. O estoico aprende a ouvir não para responder, mas para compreender. Você aguenta. Muitos esperam que você perca o controle, que exploda, que reaja, que entre na provocação. Mas quando você responde com firmeza silenciosa, com postura calma, você rompe o ciclo.
Você mostra que está em outra vibração, mais elevada, mais centrada. É nesse silêncio que você retoma as rédeas. Em vez de reagir no impulso, você escolhe. Em vez de mergulhar no confronto, você observa. Em vez de contra-atacar, você se recolhe na sua fortaleza interna. Isso não é fraqueza, é poder em sua forma mais sutil. Haverá momentos em que o silêncio vai parecer insuportável. O ego vai querer gritar, se impor, ter a última palavra. Mas aí é que entra o exercício, a prática diária, o treino da mente. O silêncio não é suprimir sua verdade, é oferecer a ela o valor que merece. Nem tudo precisa ser dito. Para os estoicos, as palavras são como joias raras, devem ser escolhidas com cuidado, usadas com sabedoria e ditas com parcimônia. Quem pensa antes de falar, transforma com poucas palavras, e quando se cala com consciência, diz ainda mais, porque o silêncio consciente ecoa mais fundo que qualquer grito. Experimente. Quando sentir vontade de responder com aspereza, pare, respire, observe e questione-se. Isso vai construir algo ou apenas destruir. Neste momento, o silêncio é fraqueza ou é lucidez. Quando não souber, escolha calar. O silêncio nunca humilha quem o pratica com nobreza. Com o tempo, esse hábito se torna natural. O que antes exigia esforço se transforma em estado de espírito. Você passa a viver mais leve, com mais tranquilidade, e os outros percebem, não porque você fale mais alto, mas porque seu silêncio transmite firmeza. Transforme quedas em sorrisos. A maioria encara os desafios como monstros. Quanto maior o problema, mais tensão, mais drama, mais peso nos ombros. Mas quem enxerga com clareza sabe que o sofrimento não está só no que acontece. Ele nasce principalmente de como escolhemos lidar com o que acontece. Às vezes, rir diante de um desafio é mais inteligente do que se afundar nele. Não é indiferença, é compreensão. Você entende que o desespero não resolve nada, só te consome. E quando você ri, você não ignora a dor. Você mostra que ela não manda em você. É um sinal de que sua mente está mais leve do que a adversidade. Rir é um ato de resistência contra o caos. É como dizer, você pode tentar me abalar, mas não vai me derrubar. Isso é sabedoria aplicada no dia a dia, porque quem se leva a sério demais sofre por qualquer coisa. Já quem aprende a rir de si mesmo, dos erros, dos imprevistos, esse vive com mais equilíbrio. Marco Aurélio enfrentou traições, doenças, perdas e mesmo assim escreveu: você tem domínio sobre sua mente, não sobre os fatos externos. Entenda isso e encontrará força. Essa consciência muda tudo. Você para de tentar carregar o mundo nas costas e começa a caminhar com leveza. Quantas vezes você já fez um problema pequeno virar um terremoto? Muitas dores nascem da forma como reagimos. O problema é real, mas o exagero é escolha. Ao aprender a rir das falhas, você desacelera a mente reativa. Percebe que errar é parte do processo, que cair faz parte do caminho e que tudo bem não acertar sempre. O importante é se levantar, seguir, continuar. O riso alivia, ele dissolve o peso da perfeição, solta as tensões da alma. Ele lembra que mesmo nos dias difíceis você ainda está aqui, tentando, respirando, crescendo. E isso já é razão para sorrir. Não se trata de zombar da dor, é sobre cultivar um olhar mais leve. Algumas situações pedem apenas paciência, outras um pouco de humor. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. E às vezes, o julgamento mais sábio é: isso não tem tanta importância assim, ou até, daqui a um tempo, vou rir disso. Então, por que não começar agora? Essa leveza é um treino, é olhar para os desafios como fases de um jogo. Às vezes você acerta, às vezes erra feio, mas o que importa é continuar jogando, continuar andando, continuar sorrindo. Rir dos tropeços não tira o seu valor. Pelo contrário, mostra que você evoluiu, que não precisa mais da aprovação alheia, que deixou para trás a prisão da perfeição. Você só precisa da sua paz. E no fundo, é isso que a filosofia estoica nos ensina. A vida é curta demais para ser vivida com tanta tensão. Faça o seu melhor,
Corrija o que puder, aprenda com os erros, mas nunca perca a leveza de sorrir, de soltar, de seguir sem pesos desnecessários. Lembre-se, sua dificuldade atual tem fim. Muita gente perde o rumo porque acha que precisa vencer cada embate agora. Toda crítica, toda discussão, todo confronto, como se tudo precisasse de uma resposta imediata. Mas o olhar sereno enxerga mais longe. Ele entende que nem toda vitória se dá no presente. Algumas são conquistadas em silêncio, com o tempo. Você não precisa provar nada hoje se isso custar sua paz amanhã. Nem toda provocação merece resposta, nem toda batalha vale a pena. Pense com grandeza. Pergunte-se, o que tem mais valor, ganhar isso agora ou manter meu caminho? Essa reflexão pode salvar relacionamentos, decisões e sua saúde mental. Marco Aurélio escreveu: faça o que é justo, o resto se ajeita. O foco do sábio está nos princípios, não nas recompensas imediatas. Vitórias de ego não constroem nada sólido, elas só alimentam a pressa de querer estar certo. Mas quando você aprende a pensar no futuro, suas atitudes mudam. Você se expressa com mais cuidado, escolhe melhor onde colocar sua energia, e isso te liberta. Nem toda luta precisa ser travada. Às vezes, o melhor retorno é a espera, a tolerância, o silêncio, porque a verdadeira conquista não é provar que está certo, é continuar no caminho certo, mesmo quando duvidam de você. A mente treinada pensa antes de agir. Ela pergunta: vale a pena sacrificar minha paz por isso? Quase sempre a resposta é não. Epicteto dizia: se alguém diz algo ruim sobre você e for verdade, mude. Se não for, ignore. Essa mentalidade constrói uma vida firme, porque ela se baseia em escolhas, não em impulsos. Nem sempre você vai se justificar, nem sempre vai ter a última palavra, mas sempre poderá manter sua paz. Pense, quantas vezes você perdeu a calma por algo pequeno e depois se arrependeu? Quantas vezes se envolveu numa briga desnecessária só para proteger o ego? Agora imagine se você aprendesse a pausar, a ver além do momento, a cultivar uma visão de longo prazo. Essa é a prática. Quando estiver prestes a reagir, pergunte-se: essa atitude me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero me tornar? Se afastar, solte, respire, redirecione sua atenção. Essa sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com o que não constrói. A dor não avisa. Ela surge sem bater, entra pela porta do ego e se alimenta das projeções que criamos. Quando menos se espera, ela explode, mas é nesse instante que o verdadeiro jogo se inicia. Ao invés de se entregar, você pode encarar cada obstáculo como um exercício, uma prova de firmeza interior, um chamado para conquistar o domínio de si. Pense que sempre que alguém tenta te atingir, há dois caminhos possíveis: perder o controle ou crescer, reagir com impulso ou treinar a sua mente. Cada vez que você opta por não reagir, você vence mais um round nesse combate invisível. Não se ganha medalhas por isso, mas se constrói algo muito mais valioso, uma mente que ninguém mais pode governar, apenas você. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Isso quer dizer que, mesmo quando tudo ao redor parece te empurrar para fora do eixo, existe um espaço dentro de você onde ainda é possível escolher a serenidade. Esse espaço é o seu campo de batalha. Ali acontece o verdadeiro confronto. Você pode transformar o autocontrole em um desafio pessoal. Toda vez que você segura uma resposta impulsiva, respira fundo e age com lucidez, você triunfa. Mesmo que por dentro o ego esteja em chamas, o que importa é quem está ao volante. E essa pessoa precisa ser você. Isso não quer dizer que seja simples. A raiva seduz, dá essa falsa sensação de justiça, de revanche. Mas ela passa, e o que sobra são os cacos, culpa, desgaste, cansaço. Já a calma permanece. Epicteto dizia: qualquer um que consiga te provocar tem poder sobre você. Se isso é verdade, e então
Toda vez que você explode, está entregando seu controle ao outro. Pense com cuidado. Você realmente quer ser governado por palavras, olhares ou atitudes alheias? Ou prefere ser senhor do seu próprio universo interior? Transformar sua estabilidade emocional em um desafio pessoal muda tudo. Faz de cada interação um teste de firmeza. Torna o seu dia um campo de prática mental. E quanto mais você pratica, mais sólido você se torna. A diferença pode parecer pequena, mas é imensa. Você deixa de ser comandado pelas emoções e passa a ser o guia delas. Esse treino não tem a ver com frieza, mas com maturidade. É sobre saber quando intervir, quando silenciar, quando recuar e quando apenas observar. O sábio não foge dos conflitos. Ele apenas escolhe com cuidado onde vale gastar sua energia. E quase sempre, a raiva não vale sequer um instante dela. No início, você vai escorregar, vai se irritar, se arrepender, achar que não dá conta. Mas é aí que está o valor, no esforço contínuo. Cada esforço é um tijolo a mais na construção da sua fortaleza mental. Mais uma prova de que você está avançando. Aceitar os outros como eles são também é um passo nessa jornada. Grande parte do sofrimento nasce da nossa resistência ao que já é. Queremos que o mundo siga nossas regras, que as pessoas sejam mais conscientes, que a vida funcione do nosso jeito. Mas quanto mais lutamos contra a realidade, mais nos desgastamos. A liberdade verdadeira começa quando deixamos de exigir que o mundo se curve aos nossos desejos. Aceitar não é o mesmo que se conformar. É ver com clareza, sem filtros de ilusão. As pessoas vão errar, decepcionar, agir por egoísmo ou ignorância. Isso não significa que você merece isso. Apenas mostra que a natureza humana é imperfeita. Marco Aurélio lembrava todos os dias: hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, traiçoeiras. Não por amargura, mas por preparação. Ao esperar imperfeição, ele evitava a frustração. Isso não o tornava frio, e sim preparado. Quantas vezes você se feriu por esperar mais do que alguém podia dar? A dor vem da ilusão, e a clareza é o antídoto. O sábio troca a fantasia pela lucidez. Prefere enxergar a realidade, mesmo quando ela machuca, porque só a verdade liberta. Aceitar o que é, mesmo sem entender, é um ato de coragem. Entender que alguns não vão mudar, que certos padrões vão se repetir e ainda assim manter a paz, porque essa paz vem de dentro, não do comportamento alheio. Epicteto disse: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas ocorram como precisam acontecer, e tudo ficará bem. Essa é a essência da aceitação estoica. Não se trata de passividade, mas de alinhamento com o que é real. Você para de nadar contra a corrente, não por desistência, mas para poupar energia e remar onde realmente importa. Quando você aceita as pessoas como são, deixa de tentar controlá-las, de se decepcionar a cada falha, de criar histórias irreais sobre como elas deveriam ser. Isso não significa concordar com tudo, mas sim decidir conscientemente onde vale investir sua energia, e ela sempre rende mais quando usada em você mesmo. Aceitar a vida também é reconhecer que os desafios virão, que o sofrimento existe, que perdas fazem parte e que por mais que se prepare, haverá coisas fora do seu controle. E tudo bem, você não precisa dominar o mundo, apenas suas respostas diante dele, e isso já é poder suficiente. Essa aceitação traz leveza. Você para de carregar o mundo nas costas, de tentar consertar quem não quer ser consertado, de desperdiçar energia com quem não quer ouvir, e começa, enfim, a viver com mais serenidade, com mais direção, com mais presença. Treine isso todos os dias. Aceite que a vida é do jeito que é, não como você gostaria, que as pessoas são como são, não como você imaginava, e que sim, você pode ter paz mesmo diante disso tudo. Isso é liberdade, liberdade de não depender do externo para estar inteiro por dentro. Escolher com atenção para quem você dá ouvidos também é parte desse caminho. O foco é um dos bens mais preciosos que temos e deve ser usado com sabedoria. O que você escolhe escutar, quem você decide deixar influenciar suas decisões e quais conversas você permite alimentar, moldam sua jornada.
Selecionar com cuidado as pessoas ao seu redor é um ato de autocuidado e preservação emocional. Em um mundo barulhento, onde todos querem ser ouvidos, a escolha de com quem se conectar é ainda mais essencial. Não dá para entregar sua atenção a qualquer um, isso tem custo. A energia que você troca com os outros afeta diretamente o seu equilíbrio. Cada palavra que você absorve, cada ideia que você aceita como verdade, molda sua forma de enxergar a vida. O estoico sabe disso e é cuidadoso com o que permite entrar em sua mente. Epicteto dizia que não são os fatos que nos ferem, mas a maneira como os interpretamos. Isso inclui as palavras e atitudes das pessoas à nossa volta. Se você se deixar afetar por cada crítica ou provocação, viverá escravo da opinião dos outros. Seja seletivo, porque aqueles a quem você dá ouvidos têm o poder de alterar seu humor, suas decisões, sua paz. Estar cercado de gente que fala apenas de medo, julgamento e insegurança te puxa para baixo. Nossa mente tende a reproduzir o que recebe. Por isso, o sábio escolhe bem a sua companhia. Ele entende que não pode mudar o caos do mundo, mas pode decidir com quem compartilhar seu tempo. Não se trata de excluir, mas de saber onde colocar seus recursos emocionais. E às vezes, isso quer dizer se afastar de quem esgota sua energia. Você pode e deve ter compaixão, mas proteger sua paz não é egoísmo, é sabedoria emocional. É saber quando estender a mão e quando se recolher para se preservar. Toda vez que você deixa alguém entrar em sua vida e dá atenção, você permite que essa pessoa influencie seu estado interno, que seja então alguém que te eleva, não que te derruba. Ser seletivo também vale para o que você consome. Notícias, redes sociais, comentários, tudo isso invade seu espaço mental e o que entra constrói sua visão do mundo. Por isso, escolha com consciência. Sua paz começa por aquilo que você decide permitir. Quando você cultiva um estado interior de serenidade e lucidez, deixa de ter levado pelas opiniões externas como uma folha ao vento. Passa a ter mais firmeza em suas decisões, mais sintonizado com o que verdadeiramente tem valor para você. Ao alimentar essa atmosfera mental, naturalmente atrai pessoas que vibram na mesma sintonia. Ser criterioso não é o mesmo que se afastar do mundo. Não se trata de se enclausurar em um ambiente idealizado, sem conflitos. Significa, sim, ter consciência do que você absorve e de quem você permite caminhar ao seu lado. A qualidade das suas conexões reflete diretamente na qualidade da sua jornada. Por isso, escolha com inteligência e percepção. Pense bem. Você tem deixado qualquer um ou qualquer circunstância consumir sua atenção e sua disposição, ou tem sido mais atencioso ao decidir onde e com quem investir seu tempo. Ao selecionar melhor suas relações e ambientes, você não só melhora o que recebe do mundo, mas também fortalece seu mundo interno, criando um terreno fértil de foco, equilíbrio e clareza. A raiva, por outro lado, não conduz a mudanças verdadeiras. Ela promete alívio, mas entrega arrependimento. No calor da emoção, parece nos dar controle, mas na prática é um controle instável, destrutivo e fugaz. Ela confunde o olhar, reduz a lucidez e transforma situações simples em grandes tormentas. Essa emoção exige reação imediata e, na maioria das vezes, a resposta impulsiva apenas piora tudo. Mesmo que você esteja certo, se reage com agressividade, perde a força da sua razão, porque ninguém escuta de verdade quem se exalta. A raiva pode ser barulhenta, mas não constrói nada duradouro. Ela ergue muros, cria distâncias, desgasta vínculos e ainda consome sua vitalidade. Quando você age movido por ela, entrega a direção da sua vida ao impulso. O imperador Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é não se tornar semelhante àqueles que nos feriram. Essa frase guarda uma verdade poderosa. Quando você se iguala ao que te machucou, abandona sua própria integridade, deixa-se levar, e nisso não há conquista, só exaustão e mágoa. Quantas vezes você já lamentou palavras ditas com raiva? Quantas vezes já se perguntou por que aquilo te atingiu tanto? A raiva age antes de refletir, e quase sempre o pensamento que vem depois é: eu poderia ter lidado de outra forma.
A filosofia estoica ensina que essa emoção precisa ser compreendida, não alimentada. Ela nasce da frustração, da decepção, do orgulho ferido, mas quando você passa a enxergá-la como um movimento interno e não como uma ordem a ser seguida, tudo começa a mudar. Você ganha tempo entre o estímulo e a reação, e é nesse intervalo que mora a sua liberdade. Quando você entende que é possível sentir raiva sem agir com ela, começa a retomar o leme da própria vida. Esse domínio é silencioso, não precisa provar nada nem levantar a voz. Bastam uma respiração profunda, um mergulho para dentro e a consciência de que reagir no impulso nunca vale o preço que vem depois. A raiva também nos engana com a ilusão de justiça. Faz parecer que estamos defendendo valores, quando na verdade estamos apenas alimentando a dor. Postura firme, acompanhada de tranquilidade, impõe mais respeito do que qualquer grito. Epicteto dizia: quem pode te irritar te controla. Que essa reflexão ecoe dentro de você, toda vez que alguém ou algo tentar tirar sua paz. Reagir com raiva é, sem perceber, dar ao outro o comando do seu estado emocional. Dominar essa emoção não é reprimi-la, é encará-la sem se deixar levar por ela, é tratá-la como uma visita indesejada que você não precisa deixar entrar. Ela pode bater à porta, mas é você quem escolhe qual se abre. No cotidiano, isso se revela em pequenas atitudes. Uma resposta que você segura, uma crítica que digere antes de devolver, uma provocação que decide não alimentar. Essas decisões não são sinal de fraqueza, mas de domínio próprio, equilíbrio e lucidez, qualidades que a raiva jamais vai oferecer. Com o tempo, esse autocontrole se transforma em liberdade. Você se torna menos reativo, mais sereno, mais centrado. A paz se torna seu estado natural, não um esforço contínuo, porque você entendeu que a raiva nunca resolveu, nem vai resolver, apenas atrasa soluções e amplia os estragos. Se perceber que ela tem vencido algumas batalhas dentro de você, lembre-se, não é preciso enfrentá-la como um inimigo, basta compreender de onde ela vem, e ao fazer isso, você verá que ela não tem a força que parecia ter. A força real sempre teve na escolha pela paz, mesmo quando tudo te instiga ao contrário. Não carregue ressentimentos pelo caminho. Guardar mágoa é como ingerir veneno esperando que o outro sinta dor. É uma prisão emocional construída por você mesmo. Você fecha a cela, joga a chave fora e permanece ali, preso à dor, revivendo mentalmente tudo que foi feito ou deixado de fazer. Enquanto isso, o outro segue sua vida. E quem continua acorrentado é você. A raiva acumulada não muda o passado. O rancor não desfaz o que aconteceu, apenas mantém a ferida aberta, alimentando a dor. Quanto mais você revive a injustiça, mais força dá a ela. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se igualar a quem te feriu. A verdadeira libertação não é retaliação, é distância emocional. Não significa apagar a memória do que aconteceu, mas escolher não carregar esse peso. Você solta o fardo, não para livrar o outro, mas para se libertar. Às vezes, nem percebemos que estamos guardando rancor. Ele se esconde em pensamentos recorrentes, em reações exageradas, em mágoas silenciosas que corroem a alma. E sem notar, passamos a viver o presente com os sentimentos do passado, reagindo como se as dores antigas ainda fossem reais hoje. Epicteto nos lembra: não é o que fazem conosco que nos fere, mas o que pensamos sobre o que fazem. Isso muda tudo. Mostra que o poder de cura está na forma como interpretamos, no ato de soltar, de dar novo significado. E para isso é preciso coragem. Coragem para parar de se alimentar da dor, para deixar o orgulho de lado e escolher a paz. Sentir rancor é reviver o erro, a dor, a humilhação, e isso te prende a um ciclo sem fim. Mas você pode romper esse padrão, não apagando o que houve, mas parando de lutar contra o que já passou. Deixar o ressentimento não é fingir que nada aconteceu, é entender que o perdão é um gesto de força, não de fraqueza. Você perdoa para se libertar. Perdoa não porque o outro merece, mas porque você merece paz, merece descanso, merece não mais sofrer por algo que já ficou para trás. Isso exige prática, porque o ego quer manter a mágoa como forma de defesa, dizendo: se eu esquecer,
vão repetir, mas quem te protege não é a mágoa, é sua consciência, seus limites, sua postura. Você pode abandonar a raiva e ainda assim manter distância, escolher com mais sabedoria, preservar-se com dignidade. Ao deixar o rancor, você se reconecta com o presente, respira mais leve, vive com mais clareza, porque o passado já levou o que levou. Não permita que leve também sua paz, sua leveza, sua liberdade interior. Se alguém ainda habita sua mente através da dor, talvez seja a hora de encerrar esse capítulo, não com frieza, nem com raiva, mas com entendimento profundo. Você não é o que te fizeram, você é o que escolhe fazer com o que te fizeram. Você também não é o que sente. Você é o que decide fazer com aquilo que sente. Raiva não te torna uma pessoa ruim. Tristeza não te faz fraco. Inveja, medo, ciúme, frustração. Nenhuma dessas emoções define quem você é. Sentimentos não são identidade. São reações passageiras, respostas naturais da mente e do corpo às experiências da vida. O que constrói seu caráter é a forma como você age diante delas. Você pode sentir tudo isso e ainda assim escolher agir com integridade. Pode sentir inveja e não alimentar comparações. Pode sentir raiva e ainda responder com calma. Pode sentir medo e mesmo assim seguir em frente. Para o estoico, emoções surgem, mas não são ordens. Elas não comandam sua vida. Apenas batem a porta e você decide se abre. Epicteto disse: o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Isso vale também para o que acontece dentro de você. O mundo interior é cheio de marés. Aprender a navegar por elas com consciência é o que separa o maduro do impulsivo. O que sente tudo, mas escolhe bem, do que sente pouco, mas explode sem pensar. As emoções são visitantes, chegam sem avisar, permanecem por um tempo e depois partem. O problema está em se apegar a elas como se fossem verdades eternas. Sentir medo não significa ser covarde. Sentir raiva não te dá permissão para ferir. Você não é refém do que sente. Você tem poder de escolha. E essa escolha molda quem você é. Sêneca escreveu que até o sábio sente dor, mas não se deixa dominar por ela. Essa é a chave. O controle não está em jamais sentir, está em não se perder no que se sente. Até os mais virtuosos sentem raiva, desânimo, impaciência. A diferença é que não permitem que essas emoções assumam o leme. Você pode observar sua raiva sem ser ela. Pode dizer: agora estou com raiva, e ainda assim manter o domínio. Pode sentir ansiedade e seguir cumprindo o que precisa ser feito. Esse distanciamento não é frieza, é maturidade, é viver com base nos seus princípios e não no calor da emoção. Quantas vezes você já disse algo que não queria, tomado por um impulso, e depois pensou: isso não sou eu? Talvez realmente não seja. Talvez naquele instante você só tenha deixado a emoção falar por você, mas isso pode mudar. Com atenção, com prática, com presença. Sua mente é capaz de observar, escolher, decidir, mesmo quando tudo dentro de você grita. Essa é a verdadeira liberdade dos sábios. Sentir tudo e mesmo assim é manter a direção. Agir com consciência em meio à tempestade. As emoções não são inimigas, são mestres. Mostram feridas, desejos, medos, mas depois de ouvi-las, a decisão ainda é sua. O que realmente te define não é o que você sente, mas como escolhe lidar com isso. As emoções surgem como ondas internas, mas com firmeza e clareza. Você pode respirar fundo, encará-la com sabedoria e se perguntar: como vou transformar isso? No fim das contas, é essa escolha que molda quem você é. Evite interpretar tudo como um ataque pessoal. O que os outros dizem, fazem ou pensam a seu respeito quase sempre diz mais sobre eles do que sobre você. Críticas, ofensas ou julgamentos normalmente revelam o estado emocional de quem os faz, não o seu valor. Quando você leva tudo para o lado pessoal, acaba se aprisionando em conflitos desnecessários, perdendo a serenidade e entrando num ciclo exaustivo de reações impulsivas. Quantas vezes você já se sentiu magoado por uma palavra ou atitude alheia sem perceber que aquilo refletia as dores, os medos e a história daquela pessoa, não a sua?
Ao entender isso, você para de se defender o tempo todo. Não é preciso se justificar para quem não busca te compreender. Como dizia Epicteto, não são os fatos que nos perturbam, mas o que pensamos sobre eles. Essa ideia se encaixa perfeitamente quando nos referimos às ações dos outros. Você não pode controlar o comportamento alheio, mas pode escolher como vai reagir. Ou se vai reagir. Imagine a leveza de viver sem precisar se explicar constantemente, de ouvir uma crítica sem se abalar, sem que seu orgulho seja atingido. Isso não é ser indiferente, é ser equilibrado, é escolher o que merece sua atenção e o que deve ser deixado passar. As pessoas agem com base em suas experiências, crenças e emoções. Quando alguém te ataca verbalmente, geralmente está falando de si, das suas inseguranças, das suas frustrações, não de quem você é. Entender isso é libertador. Você não veio ao mundo para se encaixar em expectativas alheias. O que os outros pensam sobre você não determina o seu valor. Quando você se ofende facilmente, está entregando o seu bem-estar nas mãos dos outros. Está deixando que palavras externas governem seu estado emocional. Quando alguém se comporta com agressividade, pergunte a si mesmo: isso tem a ver comigo ou com os conflitos internos dessa pessoa? Em grande parte das vezes a resposta será: tem a ver com ela. Em vez de reagir automaticamente, respire, observe e escolha não se envolver. Agir com calma diante de provocações é um sinal de força, não de fraqueza. Você pode manter a firmeza sem perder a compostura. Pode discordar sem se exaltar. Pode se afastar sem se justificar. Você vai ser mal compreendido, vai ser criticado e até julgado injustamente. E mesmo assim, não precisa perder seu centro. Essa maturidade emocional permite que você veja com mais empatia o que essa pessoa está enfrentando para agir assim. Isso não justifica a atitude, mas impede que você a absorva como se fosse sua. Então, da próxima vez que alguém tentar te ferir, lembre-se, o que os outros fazem diz respeito a eles. O que você faz com isso diz respeito a você. A escolha é sua. E ela pode ser silenciosa, firme e em paz. Guiar alguém não é forçar, é inspirar. Existe uma linha sutil entre orientar e tentar impor. Às vezes, na vontade de ajudar, acabamos sufocando, tentando empurrar o outro por um caminho que ele ainda não está pronto para seguir. O pensamento estoico nos ensina que não viemos ao mundo para consertar os outros, mas para ser um modelo coerente através da própria conduta. Você não é responsável por mudar ninguém, mas tem a responsabilidade de viver de forma tão íntegra que sua própria vida seja um convite silencioso à transformação. O verdadeiro líder não manda, ele mostra com o próprio exemplo. A verdadeira influência nasce da presença, não do controle. Marco Aurélio, mesmo com todo o poder de um imperador, sabia que não podia forçar ninguém a agir com sabedoria. Por isso escrevia para si mesmo, reforçando suas convicções. Quando tentamos moldar os outros à nossa visão, partimos da ilusão de que todos devem evoluir no nosso tempo. Mas cada pessoa tem seu processo, sua dor, seu ritmo. E quando exigimos maturidade de quem ainda está aprendendo, colhemos decepção. Às vezes, o que o outro mais precisa é espaço. Iluminar um caminho é diferente de arrastar alguém até ele. É acender uma luz e permitir que a pessoa decida se quer segui-la. E se ela preferir ficar no escuro por enquanto, isso faz parte da jornada dela. Não é uma falha sua. Respeitar o tempo alheio é sinal de sabedoria. O crescimento não se impõe, se desperta. Epicteto dizia: cuide de si mesmo. Seja exemplo, depois, se quiser, fale. Antes de guiar alguém, é preciso trilhar esse caminho. Palavras têm impacto limitado, mas o exemplo verdadeiro transforma. Quando você solta o desejo de controle e confia no processo, tudo flui com mais leveza. Nem toda semente germina no seu tempo. Tem coisa que só floresce depois da dor, quando a vida ensina. Quantas vezes você já se frustrou esperando que alguém mudasse logo, acreditando que conselhos bastariam? A frustração nasce da expectativa de controlar. Mas quando você abre mão disso, o que vem é serenidade.
Você segue firme na sua essência, sem se perder tentando controlar o que está fora do seu alcance. Guiar também é observar sem julgamento, escutar sem querer consertar, estar presente sem pressionar. Muitas vezes, a melhor ajuda é não atrapalhar. O verdadeiro amadurecimento é discreto, demorado e, embora difícil, é sempre mais sólido do que qualquer mudança imposta. Talvez seja o momento de parar de carregar os outros e apenas seguir o seu caminho com firmeza, deixar que sua atitude fale por si. Seu papel não é mudar ninguém, é ser tão verdadeiro em sua trajetória que quando alguém estiver pronto, vai escolher seguir com você. A raiva é uma sabotadora silenciosa. À primeira vista, parece só um impulso passageiro, mas quando não é compreendida, transforma-se numa força corrosiva que desgasta corpo e mente. Subestimamos o efeito que o acúmulo dessa emoção tem sobre nós. Ela não fica só no campo psicológico, ela atinge o corpo, acelera o coração, eleva a pressão, perturba a respiração. Isso não é só desconforto, é desgaste real. Estudos mostram que episódios frequentes de irritação aumentam os riscos de problemas cardíacos, desequilíbrios digestivos e até doenças autoimunes. A raiva constante fragiliza ao arranhar a imunidade e deixa o corpo em estado de alerta contínuo, o que destrói a saúde aos poucos. Mas o maior dano talvez seja na mente. A raiva turva o raciocínio, distorce a percepção e nos torna impulsivos. Perdemos clareza, agimos no automático, nos arrependemos depois. Epicteto já dizia: a raiva é uma enfermidade mental. E ele estava certo. Quando permitimos que ela tome conta, viramos reféns de uma tempestade interior. É essencial perceber que ela não surge do nada. Ela é uma resposta às nossas frustrações, às expectativas não correspondidas. Não é para ser ignorada nem reprimida, é para ser compreendida. De onde ela vem? O que está por trás dela? Muitas vezes ela disfarça sentimentos mais profundos: tristeza, medo, solidão. A raiva parece dar força, mas é uma falsa energia. Em vez de resolver, ela agrava. Cria conflitos, rompe relações, mina a paz. Se queremos nos libertar desse ciclo, o primeiro passo é não permitir que ela dite nossas ações. Ela pode surgir, mas não precisa governar. Quando sentimos esse calor interno, é hora de parar, respirar, observar, refletir e só então agir. Isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Com prática diária, podemos mudar essa relação. Começa assim. Você nota a raiva, questiona sua utilidade e escolhe um caminho mais equilibrado. Com o tempo, essa escolha se torna mais natural e a raiva perde o domínio sobre você. O estoico não é alguém sem emoção, ele é alguém que entende suas emoções e escolhe não ser escravo delas.